A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Me chamo Nadage, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais. A Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, a descer de onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja Data Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos dentro da rebanho santo do Senhor, e de que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, é o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado, também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja Data Santos, escolhendo o número de 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. Para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual o número de rebanho de 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteio não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, que é um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar uma das mais de 100 denúncias, que é o prêmio somado está mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciaram mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé. Também para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco, também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Ainda está sem som?
Ainda está sem som? A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Nadaj e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá, lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42. Ainda está sem som? Ainda está mudo? Responde para mim aí, por favor. Glórias ao Senhor. Deus ainda está mudo? Vê se continua mudo ainda, por favor. Ainda continua mudo. Pode me responder, por favor? Deixa eu olhar aqui pela minha rede. Voltou ao normal? Obrigada. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja o benefício que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos. Eu ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada e proporciono alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios de sorteio, sempre no ministério do Senhor Jesus Cristo, sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Eu dou total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios.
os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo, deixando nos comentários dizendo o seu nome que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte, lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteio não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões, sem contar a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado para mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em só espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desse livro da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo.
Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Através da tua santa palavra, que é viva vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o primeiro livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. E o segundo livro de hoje é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1. Joel, capítulo 1, é o primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Joel capítulo 1 contém 16 versículos. A invasão de gafanhoto. A semente mirrou, debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão assolados, armazéns derrubados, porque se secaram os cereais, como geme o gado, as manadas de vaca estão confusas, porque não tem pasto, até o rebanho de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. E o livro é o livro de Marcos, o segundo livro de hoje. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Que contém 28 versículos. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Foram e lhe perguntaram por que jejum os discípulos de João e os dos fariseus não jejum os teus discípulos. Respondeu o Senhor Jesus: podem os convidados para o casamento jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. O tempo, porém, virá em que lhes será tirado o noivo, e naquele dia jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Se o fizer, o remendo novo rompe o velho, e o rasgo fica maior. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Prova sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote.
Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro da oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. E o rebanho que eu falarei hoje, primeiro, são os rebanhos de número ímpar. Trinta e três, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38, 2 Samuel com 24 capítulos, 2 Samuel. Vamos ao capítulo do livro de 2 Samuel. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 16, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Capítulo 16 contém 23 versículos. Ziba e Simei. Absalão e todos os homens de Israel vieram a Jerusalém, e Atofel estava com eles. Chegando Uzai, Arquita, amigo de Davi, e Absalão disse: Viva o rei, viva o rei. Absalão perguntou a Uzai: É esta a tua benevolência para com o teu amigo? Por que não foste com teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: Não, mas aquele a quem o Senhor eleger, e todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei, com ele ficarei. Além disto, a quem serviria eu? Não seria seu filho, como servia teu pai? Assim servirei a ti. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. 2 Timóteo com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, que contém 26 versículos. O bom soldado de Cristo, tu bons, meu filho,
2 Timóteo capítulo 2, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 1,69, 2,70. 1,69, 2,70. Tito com 3 capítulos. Capítulo 3. Tito, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 1,69, 2,70. 1,69, 2,70. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis. Fiel é a palavra e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem no Senhor Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem que causa divisão depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Isaías com 66 capítulos. Isaías capítulo 43, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Isaías 43, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos. Isaías 43, que contém 28 versículos, o único Salvador de Israel. Eu mesmo sou o que pago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, extremo junto em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou. Os teus intérpretes se rebelaram contra mim, pelo que profanarei os maiorais do santuário. Entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Glórias ao Senhor Deus. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Segunda Crônicas com 36 capítulos. Vamos ao capítulo 29. Segunda Crônicas, capítulo 29. Contém 36 versículos. Ezequias restabelece o culto. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Ábia, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas do templo do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e levitas, juntou-os na praça oriental. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42.
Filemão com um capítulo. Que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Áfia, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graça, meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do nosso Senhor. Eu dou o Espírito Santo de verdade, gratidão pela presença de cada um de vocês aqui hoje. 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. Salmos. Vamos ao capítulo do livro de Salmos. Cento e 13. Salmos, capítulo 113. Para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Salmo 113 contém 9 versículos. Louvai ao Senhor, louvai-os, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascer do sol até o poente, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os céus e a terra? Do pó ele levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Ele o faz assentar com os príncipes do seu povo. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Glórias ao Senhor Deus. 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ezequiel com 48 capítulos. Ezequiel, capítulo 31. Para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Ezequiel capítulo 31, que contém 18 versículos. Um cedro no Líbano, no 11º ano do 3º mês, ao 1º do mês, veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? A Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de frondosa ramagem e de alta estatura, e sua copa estava entre os ramos espessos. As águas os nutriram, as fontes das profundezas o fizeram crescer, as suas correntes fluíram em torno da sua plantação e alcançava todas as árvores do campo. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Vamos ao livro. Segunda Pedro com 3 capítulos. Segunda Pedro com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 3.
2 Pedro, capítulo 3. Para o Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro contém 18 versículos, o dia do Senhor. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin.
E vamos continuar o sorteio. 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. O livro é o livro de Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 9, Esther, capítulo 9, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Capítulo 9 do livro de Esther contém 32 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Esther capítulo 9, a festa de Purim. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, juntaram-se nos dias 13 e 14, então repousaram no dia 15 e o fizeram um dia de banquete de alegria. Também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram no dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquete, dia de festa e de envio de presentes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, ao de perto e aos de longe, ordenando-lhe que guardasse os dias 14 e 15 do mês de Adar, todos os anos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximos rebanhos. 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Sofonias com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. O capítulo 2 contém 15 versículos. Ameaça contra diversas nações. Congrega-te, congrega-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto e o dia passe como uma palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos. No dia da ira do Senhor, Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Ecrón desarraigada. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 35 e 36, rebanho santo de número 35 e 36. E o livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 4. Ruth, capítulo 4, para o rebanho santo de número 35 e 36. Capítulo 4 contém 22 versículos. Boaz casa-se com Ruth. Então disse o resgatador: não poderei resgatá-la para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Exerce tu que me cumprir exercer, eu não poderei fazê-lo. Outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate, permuta, o Senhor descalçava o sapato e o dava a seu próximo. Isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e descalçou o sapato.
Então disse Boaz aos líderes e a todo o povo: sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom. 31 e 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40, Apocalipse com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Apocalipse. Capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3. Que contém 22 versículos. A carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz Amém. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação do Senhor Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio, nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado miserável, pobre, cego e nu? 11, 59, 12 e 60, 11, 59, 12 e 60. Amém, Maria. Amém. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vinda. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Amém, querida. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, que contém 12 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Ação de graças e oração. Sempre devemos, irmãos, dar graça ao Senhor Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce. Muitíssimo o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus por causa da nossa paciência e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64, Jeremias com 52 capítulos. Jeremias, capítulo 35, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Capítulo 35 do livro de Jeremias. Contém 19 versículos. Os recabitas. Palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à casa dos recabitas, fala com eles. Leva-os às casas do Senhor e a uma câmara e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, a seus irmãos, a todos os seus filhos e a toda a casa dos recabitas. Os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Amã, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes e sobre a câmara de Maséias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, Zepur, diante dos filhos da casa dos recabitas, taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Glórias ao Senhor Deus. 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62,
Malaquias com 4 capítulos. Vamos ao capítulo de Malaquias. Capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Que contém 14 versículos. Jacó é amado, Esaú é detestado. Um oráculo, a palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor. Toda a vida amei a Jacó e aborreci Esaú, filho de seus montes. Uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. Edom será chamada terra da impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. 3 João com um capítulo. Que contém 15 versículos. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é do Senhor Deus, mas quem faz o mal jamais viu o Senhor Deus. Todos dão testemunho de Demétria, até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tem muitas coisas que te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero que, porém, ver-te brevemente, falaremos pessoalmente. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Miqueias com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 1. Miqueias, capítulo 1, que contém 16 versículos. Juízo contra Samaria e Jerusalém. A palavra do Senhor que veio a Miqueias morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, preste atenção, ó terra e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor, desde o teu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, desce e anda sobre as alturas da terra, os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro Abacuque, com 3 capítulos, ao penúltimo livro e último livro de hoje, Eclesiastes, com 12 capítulos. Abacuque. Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Que contém 17 versículos. A iniquidade de Judá, o oráculo que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás, porque me fazes ver iniquidade e opressão. Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Glórias ao Senhor Deus. Eclesiastes, vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Que contém 20 versículos, vários conselhos práticos. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor Deus. Inclina-te mais ao ouvido que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que procede mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante do Senhor Deus que está nos céus. E tu estás na terra, pelo que seja pouco as tuas palavras, porém da muita ocupação vem os sonhos. A voz do tolo vem da multidão das palavras. Quanto ao Senhor Deus fizeres algum voto, não tardeis em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos, o que votares pagam.
Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 2, a mensagem para você hoje está no livro de Joel, capítulo 1. Você que mentalizou o número 13, a mensagem para você está no livro de Marcos, capítulo 2. Você que mentalizou o número 19, a mensagem está no livro de 2 Samuel 16. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem está no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem está no capítulo de Tito, capítulo 3. No livro de Tito, capítulo 3. Você que mentalizou o 14, Isaías 43. Você que mentalizou o 4, 2 Crônicas, capítulo 29. Você que mentalizou 1, está no livro de Filemão com um capítulo. Você que mentalizou o número 17, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 113. Você que mentalizou o 10, Ezequiel, capítulo 31. Você que mentalizou o 3, 2 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou o 11, Esther, capítulo 9. Você que mentalizou o 6, Sofonias, capítulo 2. Você que mentalizou o 16, Ruth, capítulo 4. Você que mentalizou o 18, Apocalipse, capítulo 3. Você que mentalizou o 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou o 22, Jeremias 35. Você que mentalizou o 15, Malaquias, capítulo 1. Você que mentalizou o 12, 3 João. Você que mentalizou o número 8, Miqueias, capítulo 1. Você que mentalizou o 9, Abacuque, capítulo 1. E você que mentalizou o 5, Eclesiastes, capítulo 5. Atenção a todos vocês que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhem as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 2, Joel 1, o 13, Marcos 2, o 19, 2 Samuel 16, o 20, 2 Samuel 2, o 21, Tito 3, o 14, Isaías 43, o 4, 2 Crônicas 29, o 1, Filemão, o 17, Salmos 113, o 10, Ezequiel 31, o 3, 2 Pedro 3, o 11, Esther 9, o 6, Sofonias capítulo 2, o 16, Ruth capítulo 4, o 18, Apocalipse capítulo 3, o 7, 2 Tessalonicenses capítulo 1, o 22, Jeremias 35, o 15, Malaquias capítulo 1, o 12, 3 João, o 8, Miqueias 1, o 9, Abacuque 1, o 5, Eclesiastes capítulo 5. Muita atenção a você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Salvador, de corpo, alma, espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, entrega a ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito. No livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para ser instruído, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção de benefício e importância a você, seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber todos os dias orações de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade dos horários
desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos na @IG1 318 37 300, até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base, a Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais, e a produção vai estar retornando o contato, tirando as suas dúvidas. Tudo isso é como o Senhor Deus manda, está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e vocês também de Moçambique, Bangladesh, Rússia, Paraguai, Colômbia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até as próximas lives.